verdade, Abel, que fase. Bom dia para você, para todos os amigos do 360, para o fã de esporte. Clima começou tenso hoje também pela madrugada. Nós estamos aqui no Ninho do Urubu, por enquanto aqui tranquilidade, nenhum torcedor. A única coisa que acontece, os carros passam e aí sim críticas, principalmente a gente escuta gritos de fora Tite a cada carro que passa por aqui. O Flamengo que vem aí dessa eliminação para o Peñarol na Conmebol Libertadores chegou 2h40 da manhã no aeroporto do Galeão e deixou o saguão às 3h10, ali pelo terminal de cargas. E aí, claro, teve protesto no aeroporto. Cerca de 20 torcedores foram até lá. Até então o protesto estava pacífico. Gritos, principalmente os alvos, diretoria e o técnico Tite, cantando também músicas para jogar no Mengo, tem que ter disposição. E jogaram pipocas também nos ônibus, tanto dos jogadores quanto também ali da comissão técnica. E quando os ônibus deixaram o aeroporto, aí sim o clima ficou mais tenso, porque os torcedores explodiram rojões e aí a polícia reagiu com balas de borracha e bombas de efeito moral. O Flamengo treina hoje na parte da tarde aqui no Ninho do Urubu e no final de semana, no domingo, já tem confronto pelo Campeonato Brasileiro, encara o Atlético Paranaense. Na competição está em 4º lugar e na próxima semana já tem jogo decisivo também, partida pela semifinal da Copa do Brasil. Mas o clima é tenso, os torcedores estão muito irritados com tudo que está acontecendo com o time e fica a expectativa de como é que vão ser as próximas horas, os próximos dias. Tite pressionado, mas claro, ainda tem esses jogos pela frente, tem a Copa do Brasil e a gente fica aí na expectativa sobre o futuro desse Flamengo. Mas como eu disse, nesse momento, clima tranquilo, diferente do que foi o desembarque nessa madrugada. Abel? Mas se eu não estou enganado, ele falou assim, nós vamos fazer gol, pode me cobrar. Eu queria assistir, será que falou mesmo? Vamos assistir aí, vamos ver. Chamar o VAR? Vamos chamar o VAR. Vamos chamar o VAR para ver se foi promessa ou não foi promessa. Então vamos lá. Entre os nossos erros que cometemos também, foi afoito em alguns momentos, precipitou em outros o goleiro teve a felicidade. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. Não usou a palavra promessa. Mas não é uma promessa? É uma promessa. Pra mim é. Claro, se não é uma promessa, é uma garantia. Ele garantiu que o Flamengo ia fazer um gol e não fez. E ele pode ser cobrado por isso, porque ele falou, me cobrem, cara. E outra então coisa, não tem jeito, não pode achar ruim. A partir do momento que você tem uma fala como essa que o Tite fez aí, você está se comprometendo. Perfeito. E está correndo risco. A mesma coisa o técnico da seleção brasileira atual, não o anterior, que era o próprio Tite, o Dorival, quando falou, pode me cobrar, nós vamos estar na final da Copa do Mundo. Não falou? Falou. Tá comprometido com isso, amigo. E isso não é um trabalho de futurologia? Claro que é. Pra mim é um trabalho de futurologia. O Tite deu uma de futurista, sim, cara. Então agora não adianta. Agora não adianta chorar. Diga. A classificação do Peñarol veio no Maracanã. Isso é um fato. E eu acho que o Tite ficou mordido após o primeiro jogo, saiu com uma derrota pro Peñarol lá. E aí essa garantia dele saiu pela culatra, porque o Flamengo, tudo bem, criou metade das chances, mas foi ainda menos efetivo do que no Maracanã. Foi arame-liso total ontem. Eu tava analisando aí os nossos números do Data ESPN. 2 finalizações no gol durante 90 minutos, num confronto que você precisaria pelo menos fazer 2-0 para classificar sem pênaltis. Então, assim, não dá para dar desculpa que o Everton Cebolinha tá fora, que o Pedro tá fora. O elenco é forte, se reforça toda hora. Veio o Plata, que cá entre nós fez uma partida tenebrosa contra o Peñarol ontem. Teve, acho que o único lance que poderia resultar em gol ali, o Plata dá uma dormida dentro da área ali e não finaliza. Isso não foi só no jogo. Pode até mudar tudo, e aí se mudar tudo, ele começar a jogar pra caramba, etc e tal. Sem dúvidas. Eu seria o primeiro a reconhecer. Mas até agora eu não vi nada que justifique o Flamengo investir nesse jogador Plata. Tanto que no intervalo eu mesmo pensava, pô, eu prefiro que ele coloque o Gabigol ali no lugar do Plata. Que E foi ele o que colocou, fez. e aí, Johnny, o que aconteceu? Fala pra mim. Eu tava errado. Então, aí você tem razão pro Tite, falar depois, que o Tite falou, esse negócio de falar depois, quem entra, quem não entra. Como diria meu pai, Bebel, o Gabigol não pegou no balão de couro. Não pegou no balão de couro. Sabe que cor que era a bola? Não tocou na bola. Não tocou na bola. Mas também não é culpa só dele, a bola também não chegou, a bola né? não chegou. E aí que eu queria chegar, Abel, eu queria dar uma cornetada Diga. no De La Cruz e no Arrascaeta pela partida Muito de abaixo ontem. os dois. Principalmente o De La Cruz. De La Cruz, tava
dorminhoco ontem, não acordou pro jogo, errando passes fáceis, não sendo decisivo. Honestamente, assim, é um cara que chegou... cobrando bolinha parada. Bola parada e, assim, os passes em profundidade quase todos errados. É um cara que chegou com um valor muito alto, né? Foi investido, agora eu não vou lembrar as cifras, mas eu lembro que era papo de 90 milhões de reais para contar com o De La Cruz. E, assim, chegou bem em 2024. Só que tá muito aquém do que a torcida do Flamengo espera. O Arrascaeta é um cara que já se provou no Flamengo e tal, e hoje vive em baixa, tudo bem. O De La Cruz precisa mostrar mais. E isso não é culpa do Tite. O Tite tem que escalar o De La Cruz, não tem jeito. Assino embaixo. Você concorda comigo? O quê? Você disse bem. Muito aquém do que a torcida espera e muito aquém do cartaz que tem o De La Cruz. Exatamente. Como jogador da seleção uruguaia, como jogador importante no River Plate por muitos anos. Até agora, e nesse confronto, então... Não, muito pouco, hein? Muito omisso, com todo respeito, eu achei ele omisso contra o Peñarol. E o Tite vai ter muito trabalho para continuar no Flamengo, viu? É um trabalho que, assim, parece... Não tô querendo cravar nada, mas parece ter prazo de validade. Porque, né, Dom, que ele perdeu ali a torcida. E o técnico Tite foi desmascarado após cair em contradição logo depois da eliminação do Flamengo para o Peñarol. Torcida vai ao aeroporto de madrugada para fazer cobrança ao elenco. E pressão pela demissão do treinador cresce nos bastidores do Mengão. Fala, meus amigos e minhas amigas, não tem nem como eu perguntar se tá beleza, porque de fato não está beleza. Uma sexta-feira terrível para o torcedor rubro-negro, uma sexta-feira horrorosa, horrível para nós que amamos o Flamengo. Mas eu estou chegando com tem muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando do jogo de ontem, porque o Flamengo perdeu para o Peñarol, perdeu não, né? Empatou em 0-0 com o Peñarol quando precisava ganhar. Teve um volume maior de jogo, 73% de posse de bola, e o Flamengo não conseguiu converter esse volume em gols. O Flamengo não conseguiu converter esse volume em um gol apenas. Em um gol apenas. O Flamengo precisava fazer 1-0. Você vê, o Peñarol no Maracanã assustou mais o Flamengo do que ontem, aqui no Uruguai, no campeão desse siglo. Se você pegar o jogo do Maracanã, o Peñarol ele faz o primeiro gol, depois tem um outro lance de gol, depois no final do primeiro tempo tem um outro lance também, que eles tiveram a oportunidade de fazer 2-0, e no segundo tempo eles vêm para trocação. Ontem aqui, o que aconteceu foi o seguinte, o Peñarol ficou atrás da linha da bola, colocou 2 ônibus na área e parecia que o Flamengo era tão previsível que eles já sabiam todos os movimentos do Flamengo. Eles já sabiam todos os movimentos que os jogadores do Flamengo iam fazer, de tão previsível que o time era. E aí eu digo, essa coisa do time ser previsível, do time não ter jogada, do time não ter solução nesses momentos, é problema do técnico, é problema do treinador, que não treina, é um time mal treinado, é um time que não tem repertório, e aí facilita para o adversário. E foi exatamente isso, cara. A gente foi eliminado da Libertadores pela teima do senhor Tite na semana passada em tirar o Léo Ortiz do jogo e colocar o Eric Pulgar. A gente foi eliminado pela arrogância do Tite, a gente foi eliminado pela incompetência de treinar tão mal essa equipe. Foi por isso que a gente foi eliminado. E agora o Tite, ele vem caindo em contradição. Eu vou dizer, ele chamando no domingo, não, na quinta-feira passada, ele falou que ele tirou o Léo Ortiz porque o Léo Ortiz não gostava de jogar de volante. Aí ontem tava lá o Léo Ortiz jogando de titular de volante. Aí o filho dele falou que ia ver nas últimas 5 rodadas do Brasileiro se ia ou não... Qual seria a definição do Flamengo pro brasileiro? Aí ele já tinha falado lá atrás que era nas últimas 10 rodadas. Aí eu fui perguntar, ele mudou de novo. E aí, ontem depois da derrota, depois da eliminação, na verdade, foi assim, horroroso. Ontem, depois da eliminação, foi péssimo. Por quê? O Tite foi perguntado sobre o que ele prometeu ao torcedor rubro-negro. E ele teve a cara de pau de dizer que não prometeu. Na moral, eu não gosto mas foi cara de pau. Semana passada, depois da derrota no Maracanã, ele disse assim, ó, abre aspas, Flamengo vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol. Pode me cobrar. Essa é a frase dele. Aí ontem ele disse assim, ó, eu coloquei, prometo que faríamos gol? Não. Ou projetei. Eu projetei. Você tem todo o direito de me cobrar, mas não prometi.
Não sou futurista. Era o objetivo de criar e fazer, mas promessa, não. Esse termo não é correto. Pô, Tite, você tá querendo fazer o torcedor rubro-negro de palhaço? É isso mesmo? Você tá querendo fazer o torcedor rubro-negro de palhaço? Dizer que você não prometeu? A partir do momento que você fala, ó, o Flamengo vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer um gol. Pode me cobrar? Você tá prometendo, rapaz. Você tá prometendo, então não promete. Então não promete, não fala nada. Não fala nada, vai pra coletiva e não fala nada. Mas sabe qual é o problema? É a conversa fiada. É a conversa fiada. E aí, tá Landim acreditando na conversa fiada do Tite, tá o Marcos Braz acreditando na conversa fiada do Tite, tá todo mundo acreditando na conversa fiada do Tite e o Flamengo só tá indo pra baixo. Campeonato Brasileiro, estamos brigando ali no G4, segurando na pontinha ali para se manter no G4. A gente tem uma campanha no segundo turno de time rebaixado, seríamos o 16º colocado. Se fosse o segundo turno, os pontos corridos do segundo turno, péssimo segundo turno do Flamengo. Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Corinthians na semifinal. Libertadores, a gente foi eliminado perdendo pro Peñarol dentro do Maracanã e jogando contra o Peñarol aqui com um ataque liso, arame liso. É isso. Parem de acreditar na conversa fiada do Tite. Bom, falando ainda sobre isso, o técnico tá tendo, né, uma pressão muito grande interna pela demissão do treinador. Eu não sei, eu vou dizer para vocês que eu não sei mesmo se vão manter o Tite pro jogo contra o Corinthians semana que vem. Não sei se ele chega nessa partida. Para ser muito honesto a vocês, não sei se ele passa de hoje no Flamengo. Até algumas coisas que eu ouvi por aqui e tal, não vou falar porque eu não tenho como confirmar, porque eu ouvi em corredor realmente, aí eu não gosto de ficar trazendo essas especulações aqui no canal, até pela nossa credibilidade, mas se realmente o que eu ouvi aqui se confirmar, o Tite eu acho que não joga nem contra o Atlético Paranaense no próximo domingo. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E o torcedor rubro-negro, na madrugada de ontem para hoje, foi ao aeroporto e, mano, protestou. Protestou porque, cara, o torcedor rubro-negro fez a parte dele. O torcedor rubro-negro ele pode deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, mano, a gente fez nossa parte. Domingo, foi pro Ninho para poder apoiar. E apoiou, e empurrou e tal. Foi bacana. Terça-feira, o torcedor rubro-negro foi pro aeroporto, fez um Aerofly, vambora, vamos virar e tal. E aí, ontem, a galera tava aqui em Montevidéu cantando, apoiando, empurrando e tentando. E aí, ontem, dentro do campo, a gente viu um time apático, assim, que teve muita bola, 73% de posse, mas não conseguiu transformar isso em gol. Não conseguiu fazer com que isso virasse gol. Não conseguiu, porque ficou o tempo inteiro tocando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, só fazendo isso e não conseguiu transformar. Um verdadeiro arame liso. E aí eu vou dizer, o torcedor rubro-negro veio para cá para o Uruguai, teve que ficar 2 horas depois do jogo esperando para ser liberado. O jogo acabou, a torcida do Flamengo só conseguiu sair do estádio 2 horas depois. A polícia prendeu a torcida no estádio